Há mais de 90 anos, a Paraíba presenciava uma luta que entraria para a história. Uma de suas cidades declarava independência provisória e passaria a ter hino, bandeira e leis próprias. O município era Princesa Isabel e o embate ficou conhecido como a Revolta de Princesa. Dia 28 de fevereiro de 1930 foi a véspera da eleição presidencial daquele ano, que confrontava Getúlio Vargas e João Pessoa de um lado e Júlio Prestes e Vital Soares do outro. E esta segunda chapa é que se sairia vencedora. Porém, apesar da batalha começar oficialmente em 1930, é necessário voltar um pouco no tempo para entender o que culminou na revolta da cidade paraibana de Princesa, hoje Princesa Isabel. Tudo começou com a eleição de João Pessoa para presidente da Paraíba em 1928, cargo hoje equivalente ao de governador. Aquele período caótico no Brasil também reverberou no Rio Grande do Norte, onde 5 anos mais tarde, uma onda de perseguições políticas e assassinatos ocorreu aqui no nosso estado. Na cidade de Acari, um assassinato em particular chocou todo o país, o do engenheiro agrônomo Otávio Lamartine. Se quiser saber os detalhes deste episódio triste da nossa história, clica aqui nesse card e assista o vídeo que preparamos sobre este ocorrido. Voltando à Revolta de Princesa, além do político que hoje dá nome à capital paraibana, a revolta tem outras figuras importantíssimas, entre eles João Dantas, João Suassuna, Carlos Pessoa e principalmente Coronel José Pereira Lima, mais conhecido como Coronel Zé Pereira. Zé Pereira era um grande comerciante de algodão. Além do seu poderio financeiro, ele era uma espécie de primeiro-ministro do sertão, como bem disse o historiador e escritor José Otávio de Arruda. E como um bom coronel, ele mandava e desmandava pelas bandas da Serra do Teixeira. Contrariá-lo não era algo que os governantes estavam acostumados a fazer, mas o que parece é que João Pessoa não estava muito ocupado com isso. Em 22 de outubro de 1928, ele assumiu o cargo. E o que já se falava na época era que ele veio com a intenção de perseguir o coronelismo que imperava naquele momento. E não tardou para João Pessoa, de fato, mostrar o que pretendia. À época, grande parte da produção da Paraíba, principalmente de algodão, era despachada para Recife, Natal e Fortaleza, o que fazia com que o estado paraibano não arrecadasse com os impostos. Por causa disso, o governador emitiu, em 17 de novembro de 1928, a Lei 673, que implantava um rigoroso sistema de arrecadação tributária, que distinguia entre as mercadorias importadas pelo litoral, através do Porto de Cabedelo, e aquelas que entravam na Paraíba pelas fronteiras terrestres. Essa medida praticamente tornou impossível o comércio do sertão com os estados vizinhos. Com a decisão, João Pessoa passaria a ser chamado pejorativamente de João Porteira. Com isso, o clima, que já não era dos melhores, ia ficando cada vez mais tenso. O que antes era só troca de farpas e amenidades, teve seu estopim na corrida eleitoral de 1930. Em fevereiro, João Pessoa alterara a chapa de deputados federais do Partido Republicano, dela excluindo potentados rurais como João Suassuna, que é o pai do escritor Ariano Suassuna, e Flávio Ribeiro, colocando em seu lugar um primo dele, chamado Carlos Pessoa. Se faltava uma fagulha para o incêndio começar, já não faltara mais. No dia 19 de fevereiro de 1930, João Pessoa, na tentativa de contornar a crise política, viajou a Princesa. Daí surgem muitas versões sobre o que teria acontecido na cidade, mas o que se diz é que o governador e o coronel estavam prontos para a luta, mas estavam disfarçando. José Américo de Almeida, em seu livro O Ano do Nego, conta que, apesar das festas de recepção, João Pessoa percebeu que aquilo era simulado e que havia alguma coisa ali por trás. O governador deixou para dar a informação da decisão de última hora, na hora da saída. Em 22 de fevereiro de 1930, o coronel José Pereira rompe oficialmente com o governo do estado, enviando um telegrama ao governador. Outros citam a movimentação bélica
com vistas a garantir o pleito do dia 1º de março. Na véspera, os homens de Zé Pereira e a Polícia do Estado marcharam em direção a Teixeira, onde aconteceria o primeiro dos embates. Sobre este dia, há muitas versões divergentes. Afinal de contas, houve ou não embate neste dia? Teve derramamento de sangue ou tudo não passou de uma mera encenação? O fato é que João Pessoa, ao receber o telegrama, respondeu em um mesmo tom. Depois disso, era questão de tempo que as guerras nas palavras desbancassem para a luta armada. Há registros que citam que, como dito acima, em 28 de fevereiro, o decreto 01 do coronel José Pereira foi aclamado pela população de Princesa, declarando oficialmente a independência da cidade e criando a República de Princesa. O dia era 1º de março de 1930. O palco era a cidade de Teixeira. O que aconteceu? Aí é uma controvérsia. Um lado defende que o que se viu foi truculência e confronto. O outro diz que não teve nada disso. A versão de Ariano Suassuna ressalta um lado um tanto romântico. Ele fala de uma tia sua chamada Tia Cota, onde o chefe da polícia teria apreendido e dito que iria beber o sangue dela. E ela teria respondido: "Pois então pela primeira vez vai correr sangue bom nestas tuas veias sujas." Já a versão de Oswaldo Trigueiro é que não aconteceu nada disso, que foi uma coisa inteiramente simulada. A polícia chegou em Teixeira e nem tiro para cima deu, o que era uma prática comum na época. O que se sabe é que esse episódio abriria oficialmente as outras batalhas que ali viriam. Os homens de Zé Pereira eram em um número muito maior do que a polícia, 2.000 contra 850, e eles se utilizaram de armas fornecidas pelo próprio Estado anos antes, na tentativa de conter a passagem da coluna Prestes pela Paraíba. E foi essa vantagem numérica que deixava os homens de Zé Pereira sempre à frente na corrida, como no episódio de Tavares. O ponto máximo de penetração da polícia foi o distrito de Tavares, onde uma coluna comandada pelo capitão João Costa passou de sitiante a sitiada. Tavares é o município vizinho a Princesa, e a polícia que estava invadindo ficou ali artelada, e João Costa resistindo. Apesar do rompimento ter acontecido em fevereiro, apenas em junho, na primeira e única edição do Jornal de Princesa, em 21 de junho de 1930, era publicado o decreto datado de 9 de junho, que proclamava a independência de Princesa. O impasse duraria até após a morte de João Pessoa, no dia 26 de julho, em Recife. O presidente da República, Washington Luiz, decidiu terminar com a revolta de Princesa e o coronel José Pereira não ofereceu mais resistência alguma, conforme acordo prévio, quando 600 soldados comandados pelo capitão João Facó ocuparam a cidade em 11 de agosto daquele mesmo ano. José Pereira deixou a cidade no dia 5 de outubro de 1930. Depois de anistiado, em 1934, foi residir na fazenda Abóboras, em Serra Talhada, no estado do Pernambuco. O coronelismo exercia muito poder naquela época, onde a jovem República Brasileira tentava se instalar de forma definitiva e organizada. Movimentos e fenômenos sociais ocorreram como forma de reação às mudanças trazidas pelo novo regime, como a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o cangaço, por exemplo. Felizmente, o Brasil sobreviveu a este período conturbado. E histórias como a da cidade paraibana de Princesa Isabel reforçam o fato da existência de um verdadeiro poder paralelo naqueles tempos de início do século passado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, me segue no Instagram, compartilhe o nosso vídeo e vamos continuar democratizando a nossa história. Muito obrigado pela sua audiência.